Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse Enfoques da Vida especial de Natal. E para essa ocasião, eu trago aqui novamente o nosso queridíssimo Reginaldo Araújo, que já esteve conosco anteriormente falando de uma visita muito especial que ele fez à França e buscou investigar, conhecer mais a fundo os passos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Eu sugiro que vocês procurem esse vídeo, vou até pedir para nossa produção deixar o link, porque foi muito legal essa conversa. E hoje nós vamos repetir a dose, porém com uma outra viagem num outro lugar, seguindo os passos do nosso Senhor, querido Mestre Jesus Cristo. Reginaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, especialmente falando sobre a vida de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Muito bom. Estamos aqui às vésperas do Natal, que é um momento que as pessoas se recolhem um pouco mais, né? Buscam se espiritualizar, buscar o melhor. Momento muito propício, né? Para a gente buscar essa reforma. E a gente vai mostrar algumas imagens dessa viagem que você foi até a Terra Santa, Egito, Israel, a toda aquela região. E eu queria só que você explicasse um pouco para quem nos assiste qual foi o contexto dessa viagem, foi em que ano, o que te motivou, como é que é a organização de alguém que quer fazer essa viagem com esse turismo religioso? Olha, é uma viagem gratificante, é uma volta ao passado, porque muitos de nós que acreditamos nas vidas anteriores, parece que a gente retorna, revive aqueles ambientes, aqueles lugares. Visitar a Terra Santa é um sonho de todo cristão, acredito. E o meu sonho eu realizei depois de 30 anos de eu ter desejado isso. Após 30 anos surgiu a oportunidade. Uma empresa de São Paulo, uma empresa de turismo, RW Turismo, muito boa, muito bem estruturado. E o nosso guia era ninguém menos do que o Celestino, que é um escritor, fez tradução da Bíblia e foi o nosso guia. Então foi muito gratificante essa experiência, porque além de visitar aqueles pontos importantes, ao final de cada etapa ele fazia uma mesa redonda, um bate-papo para dirimir qualquer dúvida e descrever sobre as passagens bíblicas. Então é uma viagem que eu diria assim, se você acredita nos seus sonhos, não desista. Um dia você chega lá. Que legal, você mencionou que foi em 2013. 2013, bem que você perguntou. 2013, daí completando 10 E durou anos. quantos dias? 15 dias. 15 dias em 2013, e aí você conheceu, você chegou, qual foi o seu ponto de chegada? Ponto de chegada foi o Cairo. O Cairo, e por quê? Porque daí você já começou por esse exílio de Jesus e depois foi para a Terra Santa? Exatamente, porque o Cairo é um fato curioso. Existe a casa do São Sérgio, onde a Sagrada Família ficou abrigada naquele período do exílio, quando eles tiveram que fugir de Nazaré para o Egito, ninguém explicava. E eu fiquei surpreso e emocionado em pisar naquele solo, naquele espaço onde Jesus e sua mãe, seu pai, estiveram. Então, a primeira emoção foi aquela ali. A emoção da gratidão, né? Você está ali e diz, poxa vida, Jesus, criança, ter que se submeter, ficar num esconderijo, um subsolo, na casa de uma família. Hoje é uma igreja cópita. O que seria a igreja cópita? É russa. É uma igreja cristã russa. Entendi. Que não está vinculada ao Vaticano. Então são cristãos cóptas que existem no Egito, em Israel, nesses lugares. Exatamente. Legal. Você sabe, eu fiquei imaginando enquanto você dizia de São Sérgio, que honra você poder abrigar, acolher a família do Cristo, né? E você sabe, Reginaldo, que eu, apesar de ser espírita, eu frequento a missa todos os domingos, e esse domingo, o evangelho, o trecho, era justamente a passagem que Jesus falava. Toda vez que você fizer algo por um desses pequeninos, é como se a mim que você estivesse fazendo. Perfeitamente. Então, às vezes você fala, poxa, como seria bom se eu pudesse abrigar Jesus no momento de dificuldade, dar-lhe de comer se ele estivesse passando fome, aquecê-lo. Mas a gente não pode fazer isso, está ao alcance de todos, exatamente. né?
Eu penso todos os dias. Eu tenho como hábito acordar cedo, como hoje acordei às 5. Primeira leitura é abrir o livro Fonte Viva e ler uma página, e ali eu me inspiro. Eu vejo aquilo ali como uma mensagem de roteiro da minha conduta, de servir, ajudar alguém. E ninguém é tão pobre que não possa dar. A gente pode dar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento, porque quando se pensa em dar, a primeira ideia que vem é de coisas, né? De bens materiais, dinheiro, mas não. Seguir o Cristo é colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Amar ao próximo com atitude, não com palavras apenas, mas isso é muito importante. E então, uma viagem dessa, a gente faz um curso, um pós-graduação em cristianismo, e principalmente no aspecto do sentimento. Então, quando você lê um trecho bíblico que fala assim, Mar da Galileia, Pedro, pesca prodigiosa, você esteve lá, você lembra daquele cenário. Viu o mesmo céu, o mesmo mar, né? Que É gostoso. gratificante. Eu estava no hotel em Cafarnaum, em Tiberíades, e acordei às 5 da manhã para ver o sol nascer no horizonte aquele sobre o Mar da Galileia. Então, ali já foi o começo. Que, aliás, não é um mar, né? Você estava mencionando. É o lago da eles Galileia. chamavam de mar, mas era um lago grande, né? É um lago grande. Então, aí você vai mostrar a imagem que está disponível aí do lago. Então, é muito importante fazer o passeio de barco no lago, tá? Até Cafarnaum. Muito Essa região interessante. toda, assim, para o nosso telespectador aí ter uma ideia do quão grande ou quão pequena ela é, porque a gente tem aqui Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Samaria. São várias regiões ali, mas na verdade é pequeno, né? Se a gente colocar em perspectiva, é tipo o estado do Paraná, assim. Talvez também Israel, talvez. Eu não poderia. Talvez também do estado de Santa Catarina, um pouco Isso, menos. mas é uma região assim curta, né? Você tá aqui, você vai rapidamente para lá, depois vai rapidamente para cá, assim. É que na época, Por né, exemplo, os de meios eram Jerusalém para restritos. Jericó tem cerca de 40 quilômetros. Então são distâncias curtas, assim, nós que Então, moramos num país 160 quilômetros aproximadamente de Jerusalém para Cafarnaum. Então, as distâncias não são tão grandes, não. E se a gente fizesse então agora uma linha cronológica? Eu ia falar do nascimento, mas tem um lugar que você me mostrou que veio antes do nascimento ainda, que foi a anunciação, né? Do arcanjo Gabriel a Maria. Exatamente. Tem um lugar lá que vocês foram depois. Aqui, pessoal, as imagens vocês não vão ver, mas a nossa produção vai colocar para vocês poderem ver as fotos que o Reginaldo tirou. Mas aqui, ó, a gruta, Belém e a anunciação, onde ela foi feita? Como Nazaré, é que é o a lugar? igreja de Nazaré, que a família de Maria vivia em Nazaré. E tem lá a igreja, o local onde ela recebeu o arcanjo que anunciou para ela. E nesse local tem a gruta da antiga da igreja, da primeira capelinha que foi construída. Depois eles fizeram um templo maravilhoso no local, mas lá é emocionante. É o início de tudo, talvez, né? Ali eu acho que é o início do cristianismo, é nessa gruta, né? Exatamente. E é como se o local tivesse impregnado dessa energia que nos emociona. Tá? Eu diria, quem fizer um passeio à Terra Santa, tem muitas excursões coordenadas por pastores de Curitiba, padres, e o Movimento Espírita, esse é um grupo de São Paulo, essa empresa. Nós estávamos em 33, todos espíritas. Isso é importante, esse entendimento foi muito bom. Então, visitar um local desse, eu diria assim, prepare-se para se emocionar. A carga energética que fica impressa nesses lugares ao longo da história das pessoas. Com certeza. Porque você mencionou bem, né? Foram todos espíritas, porque eu imagino que vão pessoas do mundo inteiro fazer essa excursão. Judeus, cristãos de diferentes denominações, muçulmanos, né? Porque também Jesus é um profeta para eles, é uma terra sagrada para eles também. Mas você vê com o olhar espírita todas essas cenas do evangelho, é especial, ainda mais com o Severino Celestino aí. Olha, para você ter uma ideia do movimento turístico, e olha que no mês de maio, hein? No mês de maio, na Basílica de Belém, onde nasceu Jesus, segundo o guia turístico, naquele dia, 3.000 pessoas já tinham passado por ali. 3.000 pessoas.
tá? A gente o tempo todo. É tanto que o segurança ele não deixa você ficar muito tempo. Não dá para ficar lá meditando como você gostaria, porque assim, Olhar, passa chega, olha ali, faz uma oração rápida, alguma coisinha, ou dois, três, e vai embora. Então, eu tive que deixar o grupo, sair, voltei, tem uma brechazinha, voltei lá e relaxei, como você disse, na gruta lá onde Jesus nasceu. É porque às vezes as pessoas confundem, né? Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Foi por causa do Diríamos censo, assim, como se o registro dele de nascimento fosse de Nazaré. Ele nasceu em Belém, que fica a 14 quilômetros de Jerusalém. Bem pertinho. Inclusive, o que motivou o nascimento dele é que eles eram de Nazaré e daí chamaram um censo que todos deveriam Exatamente, apresentar e tinha no que ir ao caminho templo, Jesus nasceu. e como não tinha vaga na hotelaria, eles tiveram que... Essa gruta, diz que é gruta de animais, mas eu cheguei à conclusão, não sou arqueólogo, não sou historiador, de que é muito normal os pastores usarem essas grutas como moradia, em razão do calor. Porque se o calor lá fora é 40 graus, 45, 50, na gruta é 20 graus, 22. Não é só os animais. E essa gruta tem 2 pavimentos, 2 andares. Então, essa gruta de Belém é emocionante. Você desce, e ela está no estado natural. Tá? No estado natural. Você vai encontrar o granito apenas no local, que seria assim, o berçário onde ele ficou, que está preservado com um granito ali especial. Eu imagino que haja um esforço muito grande por parte das autoridades em preservar Da segurança. tudo isso daí, porque são registros, né? Você mencionou que cada ponto do evangelho pertinente fizeram algum monumento, alguma coisa ali que retratasse, né? A Helena, mãe de Constantino, se incumbiu de construir igrejas em todos esses pontos. Depois esses templos foram destruídos, mas atualmente tem templos modernos, né? Foram reerguidos nos locais. Mas realmente todos eles são bem marcados e é roteiro turístico. Que legal. E, na verdade, talvez, eu não sei se é cronológico, porque se a gente fosse fazer uma cronologia, houve primeiro a Anunciação, daí depois Jesus nasce em Belém, na manjedoura, daí depois ele vai para Nazaré, né, que era o lugar dele, e daí tem registros dele na Bíblia ensinando ali os doutores da lei, os judeus, e depois há um hiato, isso, dos 12 aos 30, daí há um hiato, né? E aí tem uma longa conversa sobre o que Jesus teria feito durante esse período, mas aí com 30 ele, digamos, publicamente iniciou seu ministério, né? Ele se revela realmente, é um mistério dos 12 aos 30. Então, há escritores, autores que atribuem que nesse período Jesus estava nas escolas dos essênios, né? Nos templos essênios, lá próximo ao Mar Morto. Nós tivemos nas ruínas desses templos também. Então, a gente fica... tá trabalhando como carpinteiro junto ao seu pai, me mostra uma obra que ele construiu. Imagina, se aos 12 ele já falava, discutia com os doutores da lei, ele ia ficar no anonimato durante 18 anos? Impossível. Então, ou ele estava viajando para outros países, ou ele estava realmente nos mosteiros dos essênios, que a Igreja Católica não aceitou muito até hoje. Os essênios é um assunto que eles não discutem, mas é importante estudar, tá? Sobre a doutrina dos essênios. É muito interessante na história de Jesus. E daí, quando ele aparece publicamente, a gente pode dizer que, digamos, é com o recrutamento, entre aspas, de São Pedro e seu irmão André, ali no mar da Galileia, que aqui depois eu vou pedir para colocarem a imagem ali, até a gente pensa um mar, assim, uma praia, mas na verdade é um lago e é um terreno bem rochoso, uma areia escura, assim, né? Mas ali Jesus começa, então, com os seus escolhidos, né? Pega Simão e André, e aquela cena lá, olha, que eles não estavam conseguindo pescar, e daí ele falou, não, atira de novo a rede, você vai ver. Não, esse fato foi depois. A pesca prodigiosa ocorre após a ressurreição. Ele estava materializado. E ele chega no local, eu tenho uma descrição do local, e ele pergunta, o que tens para comer? E aí que eles dizem, não pescamos nada, a pesca hoje não foi boa. E aí que ele retornem e atirem a rede à direita. Então, ali foi após a ressurreição. No período que ele está fazendo, como você colocou bem,
o recrutamento, eles estavam como pescadores. Normal. Ele fala, vende e eu vos farei pescadores de homens, né? Pescadores de homens, exatamente. E aí começa o seu ministério, digamos, ali. E aí você pode passar por vários lugares onde tem a passagem do evangelho. Até a crucificação, Pilatos, depois a gente já vai entrar nesse ponto, mas a pergunta que eu tinha pensado antes, deixei para te fazer agora é: cada lugar carrega a sua emoção especial, assim, mas de todos que você passou, qual foi aquele que mais te marcou? Foi o Monte Tabor. O Monte Tabor, da Transfiguração. Tem a imagem aí do Monte Tabor. Por quê? O que você sentiu? Nós chegamos ao Monte Tabor, fizemos... Só faz um preâmbulo para nós. O que o Evangelho relata que aconteceu ali? O Monte Tabor é onde Jesus convida Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para meditar. E os discípulos adormeceram. E quando despertaram, se depararam com Jesus conversando com Moisés e Elias. Claro que Moisés e Elias materializados, né? E disse que Jesus estava luminoso, né? Como alvo como um lírio. E aí Pedro era médium, né? Teve tanta certeza da materialização de Moisés e Elias que ele pergunta: Senhor, ainda bem que estamos aqui. Se tu quiseres, eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. As tendas são de lonas, onde vão, eles levam essas lonas, como se fosse aquela tenda de praia, né? É mais ou menos assim. E interessante, ali no Monte Tabor, nós visitamos o franciscano que nos atendeu, muito simpático, permitiu que a gente entrasse, fotografasse. Tem a parte nova e tem a parte antiga, histórica. Aí na saída, nós tínhamos por hábito nos reunirmos e fazer uma prece. E nesse Monte Tabor, tem as ruínas da primeira igreja que foi construída no local. Só tem a ruína. E nós sentamos ali, o Severino fez a descrição histórica do evento, né? Segundo a visão espírita, e disse: vamos fazer a prece. Aí eu sugeri: vamos dar as mãos e ficar de pé. E todos concordaram. E assim, quando nós nos erguemos, demos as mãos de pé, o sino da basílica começou a dobrar. Às 12 badaladas, era exatamente meio-dia. Tanto do monastério quanto da basílica dobravam os sinos. E aquilo ali emocionou todos nós. Todos nós choramos, porque se nós tivéssemos ensaiado para aquele momento assim... Não ia ser tão preciso. Levanta e o sino começar a dobrar, foi um momento assim muito emocionante. Que legal. E Jerusalém, assim, para quem quer ter uma ideia, a gente vê nas imagens, vê aquele domo dourado. Qual que é a sensação de estar lá? Porque é uma cidade muito cosmopolita, né? Existem ali cristãos, judeus e muçulmanos, né? Não é uma... Tem 8% de cristãos apenas em Jerusalém. E daí tem os muçulmanos e a maioria judia. E como é que é aquele assim, templo dourado não é cristão, não é israelense, é muçulmano. No local onde era o templo de Salomão. Ali a história de Jerusalém, né, foi travada assim por conflitos e desde as cruzadas e tantas coisas ali. Uma cidade que carrega muita história, né? Ela é uma cidade sagrada para 3 religiões, para as 3 grandes religiões. Como que é estar em Jerusalém, assim, a sensação? Segurança, é moderno, eles preservam isso? Como é que o pessoal recebe o turismo? Um acolhimento muito bom. E nós tivemos o cuidado, a empresa teve o cuidado de recrutar guias da cidade, sempre, é um pré-requisito. E o nosso guia era um oficial do exército israelense, aposentado, com um grande relacionamento e que nos permitiu acesso a lugares que outros grupos turistas não tiveram. Então, ali próximo ao Muro das Lamentações, tem um túnel de 900 metros por onde Davi entrou na cidade. E nós percorremos esse túnel, que vai sair exatamente no local, na praça, do portal onde Estevão foi apedrejado. Então, é uma passagem estreita, que só passa no máximo 2 pessoas,
a altura desse teto aqui, menos de 1,60 m por aí. Então, diríamos assim, uma passagem privilegiada, que não é comum. E ele conseguiu esse acesso. Então, nós tivemos a oportunidade de estar no Museu de Jerusalém, e tivemos em diversos lugares, tá? Onde Jesus foi preso também. Então, onde ele fez aquela despedida, tá? Então, nós tivemos a oportunidade de ficar vários dias em Jerusalém. O aspecto da segurança, a hotelaria é muito boa, tá? Muito É que se gratificante. pensar assim, na verdade, Jerusalém, para nós, carrega um toque de tristeza, porque foi onde Jesus terminou ali, digamos, a sua missão, né? Ele chegou em Jerusalém já no domingo de Ramos, lá, recebido em cima do burrinho, com festa ali. Mas a partir dali foi onde ele sofreu todo o seu martírio, né? E você teve a oportunidade de conhecer lugares onde ele foi ali chicoteado, preso, e depois eu queria falar da crucificação também, o monte da Olha, eu crucificação. tive outra experiência interessante. No local onde ele foi preso, tá? Do beijo de O Judas, Getsemane, o jardim. tem as oliveiras, por isso chamado Jardim das Oliveiras. Mas essas oliveiras, para que elas não sejam mutiladas pelos turistas fanáticos, eles cercaram por uma tela. É uma área maior do que o estacionamento que nós temos aqui. Essas são oliveiras milenares, são as originais ainda. E próximo da igreja ali, eu consegui, através da grade, tocar no galho da oliveira, do tronco da oliveira. E me concentrei ali alguns instantes e tive uma emoção de arrependimento. Choro de arrependimento. É como se eu estivesse captando o sentimento de Judas, da traição. Porque ele se arrependeu. Quando ele viu o erro que ele cometeu, ele se arrependeu tanto que ele não resistiu e praticou suicídio. Então, foi uma emoção interessante, sim, essa experiência. E Jesus é preso ali, e Pilatos, o julgamento onde Pilatos lavou as mãos ali, você esteve no local? Tivemos assim? também. Onde soltaram Barrabás e daí Autônia, pediram... tem a foto aí também. O Palácio de Autônia, onde ele apresentou Jesus, assim, eis o homem. E ele chega na janela, aquela imagem que a gente vê nos filmes, eis o homem. Tá? E o local onde tem o roteiro da Via Crucis, né? Via Sacra, passamos, percorremos também, até chegar no local onde ele foi crucificado. Tá? Gólgota, né? Monte Calvário, que com Gólgota, careca, assim. exatamente. E lá tem um monumento, assim, um local onde foi a cruz de Jesus, tem uma cruz, tem alguma coisa? Não tem a cruz. Tem o local, a pedra onde o corpo dele foi colocado, quando retirado da cruz, e a tumba, que era daquele simpatizante de Jesus, né, que ofertou a tumba para que o seu corpo fosse sepultado. José de Arimateia, se não José de estiver Arimateia, enganado, bem né? lembrado. E eu falei agora há pouco, assim, que traz uma certa tristeza ali em Jerusalém, porque foi quando ele sabia que ele ia morrer, né, e foi para lá. Mas eu lembrei daquela passagem que ele fala, que Pedro diz para ele: não, mestre, nós não vamos permitir que isso aconteça. Ele dá uma reprimenda, acho que é a mais forte de todas em Pedro, né? Eles estavam voltando, interessante, eles estavam voltando do nascente do Jordão, de Cesareia de Filipe. E ele fala dessa situação que ele ia passar em Jerusalém. E Pedro se atravessa e diz: você não vai, nós não vamos permitir. Foi divertido porque ele assim, vai de retro, Satanás. Mas não era com Pedro que eu estava falando, e sim com o espírito obsessor. Ele disse: Pedro, tu está sendo alvo de espíritos malignos. Ele chama a atenção de Pedro. Porque a gente, com a nossa mentalidade limitada, humana, carnal, a gente queria Jesus perto, vivo, feliz, né? Mas se a gente entende a profundidade da missão dele, a gente entende que tudo aquilo seria necessário e ele veio para pagar esse preço, né? É impressionante. E no local da tumba, que nós temos imagens aí também, é o fato de Madalena, que era a discípula de confiança dele, que ele
foi a primeira pessoa que consegue vê-lo após a Tem esse privilégio, chamada digamos ressurreição. assim. É a primeira pessoa que ele aparece, né? Para quem ele aparece. E quando ela conta para os irmãos, os discípulos, Jesus realmente ressuscitou conforme a profecia de Isaías, eles não acreditaram. Não, isso é coisa da sua cabeça. E é aí que na terça-feira, na reunião, portas fechadas, Jesus chega, diz, eis-me aqui. Teve um fato curioso que um deles não estava presente, que era Tomé. Quando Tomé retorna da viagem, diz, olha, realmente o mestre ressuscitou, esteve conosco. Ele disse, eu não acredito. Só acredito se eu tocar, né? Só acredito se eu tocar nas chagas. É. E na reunião seguinte, Jesus aparece e diz, filho, vem cá. Dá um puxãozinho Dá de tua orelha mão também. aqui, dá tua mão aqui, toca aqui na chaga, toca aqui, para que não tenhas dúvidas. Eu diria que muitos de nós somos Tomés. Nós duvidamos dos ensinos de Jesus e ficamos no discurso e não colocamos em prática como deveríamos, né? A vivência desse sentimento do amor ao próximo, né? Aqui tem uma diferença teológica entre católicos, protestantes e espíritas, porque eles acreditam na ressurreição da carne, né? E nós acreditamos, não, que o espírito sobrevive à carne, né? Sim. Só que Jesus se materializou de uma maneira que parecia, talvez, dar essa impressão de que ele ainda estivesse dentro da carne, né? 18 vezes. É uma materialização perfeita dos espíritos superiores, né? E ele apareceu cerca de 18 vezes. Tá? Então é importante esse tempo, porque para a dimensão espiritual superior, o tempo é diferente do nosso. A ressurreição, ele provou a imortalidade. Através da ressurreição, ele mostrou para nós a imortalidade. E a possibilidade dessa participação, dessa interação com aqueles que têm uma certa afinidade. Foi isso que ele fez. Uhum. E até a questão de ressurreição de Elias e João Batista, e tem toda a conversa também. Mas é engraçado que o evangelho ele não relata, mas eu fico imaginando Pedro quando viu Elias e Moisés ali, o espanto, né? Porque ali a gente não consegue perceber essa emoção no evangelho, porque ele já é mais conciso, né? Mas você já imaginou ali Pedro, João e Tiago, acho que eram os três mais próximos, né, dos apóstolos. Dos todos. Eles vendo ali Moisés e Elias. Elias, o maior dos profetas, era tido, né? E Moisés, o precursor de toda a lei ali que existia. E Jesus, e agora o Espiritismo. E assim, eu imagino que são experiências que você não consegue obter através de livros, de vídeos, de fotos, né? Estando lá é uma coisa totalmente diferente. Muito importante. E eu diria, a presença de Jesus, a energia do amor de Jesus por nós é tão grande que o mês de dezembro, por ser o mês do nascimento que se comemora, embora haja controvérsia se foi em dezembro que ele nasceu, se foi em março ou abril, mas não vem o caso. O fato da gente escolher, definir, os cristãos, escolher a data do mês de dezembro para comemorar o aniversário do nascimento de Jesus, se torna o mês da solidariedade. Você já notou? Da compaixão, da solidariedade, das famílias, da união. Então, esse sentimento, ele é contagiante. Aí, como diz o P.T. Adamo, o amor é contagiante. O amor de Jesus é contagiante quando a gente se dispõe. Reservar um pouquinho de tempo para ler, refletir e vivenciar esses princípios, ele nos ilumina e vê o quanto nós somos privilegiados por ter esse mestre, esse irmão maior, esse modelo que nos guia em todos os momentos, principalmente nos momentos de desafios. E nós vamos caminhando agora aqui para o encerramento. Nós estamos aqui às vésperas do Natal, né? Como você bem colocou, todos sintonizam em Jesus, o mundo para sintonizar na mensagem de caridade, de amor, de união, de prosperidade. E eu vou te pedir para deixar uma mensagem de Natal para quem nos acompanha, mas aproveita aqui para dizer assim: o Reginaldo foi lá e pôde estar perto. Mas não é porque nós não podemos ir para lá e estar lá que nós precisamos estar lá para ter contato com Jesus. Eu penso assim, Jesus está sempre ao nosso lado. Não é só no Natal, não é em Jerusalém, ele está do lado do nosso coração. E se a gente mentalizar
fechar nossos olhos e abrir essa porta, Jesus está sempre pronto para entrar e nos dar seu amor, sua luz e sua bênção. Então a mensagem que eu deixo aqui nesse Natal, além de um Feliz Natal a todos aqui, que seja um Natal cristão, um Natal em família, um Natal de muito amor, é essa lembrança de que a gente sempre tem um mestre do nosso lado disposto a estar conosco e que nós sejamos capazes de sustentar esse espírito natalino ao longo de todo o ano, que ele seja uma inspiração não momentânea apenas, mas que a cada Natal a gente possa dar um passo em direção ao Evangelho, ao Cristo, ao amor e à sua mensagem. Deixo aqui um Feliz Natal a todos e deixo aqui também o espaço para suas considerações finais e sua mensagem, Reginaldo, agradecendo aqui mais uma vez sua presença. Olha, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e dizer para todos os que nos assistem de que vamos viver esse Natal com Jesus, não o Natal do comércio, do Papai Noel, porque às vezes nos frustra, porque eu já senti essa tristeza em algumas ocasiões de eu não poder comprar o presente da minha mãe que eu gostaria. Estava desempregado na época, era jovem. Então, vamos viver o Natal de Jesus, que na ceia do Natal, quando a gente reúne a família, que seja sem álcool e que a gente leia uma página do Evangelho, abra a Bíblia, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, leia uma página, uma mensagem do Cristo, reserve alguns minutos para o aniversariante, porque muitas vezes as crianças querem saber. Eu já participei dessa oportunidade de ver, vem o Papai Noel para distribuir o presente, então a criança fica focada mais no Papai Noel ou no presente do que no aniversariante. Então eu diria sempre, na ceia do Natal não esqueça o aniversariante. Muito bom, Reginaldo. Olha, obrigado mais uma vez. Peço a você que nos acompanha que você deixe o seu like, gentilmente, compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem, esse trabalho a chegar a mais pessoas, se inscreva no nosso canal, contribua para que a gente possa fortalecer cada vez mais a mensagem que não é minha, não é do Reginaldo, nós somos aqui só amplificadores da mensagem que é do Mestre Jesus. Um Feliz Natal a você que nos acompanha, a toda a sua família e que Deus nos abençoe hoje e sempre.